Vamos continuar meditando na palavra de Colossenses. E cada vez que a gente vai fazer o convite para o culto, a gente não precisa mudar o tema qual vai ser o tema da pregação de hoje. Não, o tema vai ser sempre sobre Cristo Jesus. Como nós já, desde a inauguração deste lugar aqui, nós sempre pregamos sobre Cristo. Sempre falaremos sobre Cristo, porque assim como não só aqui em Colossenses, mas, por exemplo, quando nós meditamos em Gálatas, na carta anterior que nós meditamos, Gálatas também, Paulo ele fala dos problemas que os Gálatas tinham, e qual era o remédio para isso? O remédio era focar em Jesus Cristo, olhar só para Jesus, aprender dele, ver quem Cristo é, Isso é Cristo, é olhar para Cristo. Ele é o nosso antídoto, é o remédio para que nós não venhamos nos perder em meio a tantas falácias do mundo. Então tudo é Cristo, e esse é o tema principal também de Colossenses. Colossenses capítulo de número 2, o pastor Jonas terminou no versículo 6, no culto anterior, não é? No culto anterior terminamos no versículo 6, nós vamos continuar a partir daqui até o término do capítulo. Capítulo 2, versículo 6 diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Vamos passar para a versão NVT, versículo 18, diz assim, versículo 18 da NVT, de Colossenses capítulo 2, versículo 18. Aí está. Ninguém se faça, NVT, só para nós entendermos um pouquinho melhor, Paulo ele usa uma linguagem: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Isso aqui nos lembra do que nós falamos no primeiro capítulo, o problema do gnosticismo, essa palavra tão bonita, gnosticismo. Estava entrando uma heresia que dizia assim que para se salvar você precisa ir crescendo em graus de espiritualidade, E nesse subir de graus na espiritualidade, tinha isso. As pessoas começaram a adorar anjos, buscar coisas, muito semelhante ao que acontece hoje. Mas Paulo diz assim: a mente pecaminosa desses que introduzem essas falsas heresias os tornou orgulhosos. Próximo versículo. E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem uma devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Próximo. E aqui, Paulo no versículo 1, capítulo 3, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à destra de Deus. Amados, é óbvio que a mensagem principal aqui é sobre Cristo.
Paulo ele não tem outra coisa a não ser falar sobre Cristo, e Cristo é tudo para ele. Cristo, ele é tudo, todas as coisas são para Cristo, vem de Cristo, todas as coisas são para ele. O mundo, ele olha para nós e diz: a igreja, ela precisa ter várias mensagens, não é? A igreja, ela precisa ter várias opiniões, precisa ter várias mensagens, mas a grande verdade é que o que a Bíblia nos ensina sempre é que a igreja só tem uma mensagem. A igreja, ela tem uma mensagem, diga-se de passagem, a mensagem mais importante, que é pregar sobre Cristo. Foi confiado à igreja essa mensagem. Qual é a mensagem? Pregar Jesus Cristo, somente Jesus. Esse é o teor, só isso deve ser pregado. Paulo relembra, não são as vãs filosofias nos primeiros versículos ali. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Amados, olha como Paulo tinha esse cuidado, ele sabia dessas heresias que estavam entrando, e Paulo está dizendo, isso não vem de Cristo, isso não está ligado a Cristo, são vãs filosofias, são filosofias que o mundo pensa, que são homens dominados pelo pecado, que colocam, nós deveríamos ir por esse caminho, inclusive, muitas igrejas que pregam, então, dizem, a missão da igreja é acabar com o mal, né? A missão da igreja é fazer o homem feliz, é deixar ele mais contente, é deixar ele mais alegre, não é? A mensagem da igreja deve ser com que a pessoa saia dos cultos radiante, né? E daí até quarta-feira toda essa radiação acaba. Mas, amados, a única mensagem que foi confiada a nós, como igreja, é pregar a Jesus Cristo. É pregar a Jesus Cristo. Por quê? Porque isso é tudo. Então, uma das frases que nós devemos cunhar em nosso coração, colocar em nosso coração é: Cristo, ele não é importante. Cristo é tudo. Porque, amados, se Cristo é importante na nossa vida, significa que algo mais tem que ser importante. Por exemplo, para mim pregar, eu preciso de uma Bíblia e do microfone. Então, tanto o microfone, tanto a Bíblia são importantes para mim. Um dos dois, né? Eu dependo disso. Mas, amados, então, se Cristo é uma coisa importante na nossa vida, eu considero Cristo importante. Não, amados, Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo, Ele não vem em primeiro lugar. Não, Ele é tudo para nós. Tudo é Cristo para nós. Então, o mundo que desconhece Cristo, eles dizem que a igreja precisa pregar aquilo que deixa o homem feliz, que deixa o homem alegre. Mas, amados, nós pregamos Cristo. Nós pregamos Cristo. E esse é o remédio que nós precisamos. É isso que nós precisamos para os nossos dias, para o dia a dia, para qualquer hora. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo, é isso que nós precisamos. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos como seres humanos é sempre olhar para nós mesmos. Nós olhamos apenas para os nossos próprios interesses. Olhamos sempre vamos, né, em qualquer momento, em nossos negócios ou em qualquer lugar, nós sempre, longe de Cristo, nós vamos sempre tendemos a olhar sempre para nós mesmos. Sempre nós vamos tentar achar satisfação, prazer, longe de Cristo. Nós sempre tendemos a achar alegrias que estejam fora de Cristo. Nós nunca vamos buscar prazer, nós nunca vamos buscar prazer em Cristo Jesus. Mas olhe para a Bíblia, olhe para nós mesmos, nós sempre vamos tentar achar um Deus, algo que nos dê prazer, e isso nunca vai ser Cristo, se nós decidirmos por nós mesmos.
Então nós sempre vamos olhar para os nossos próprios interesses. Mas nós, como cristãos, como diz Colossenses no capítulo 3, versículo 1, portanto, se já vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são da altura, olhem para as coisas que são de cima, olhem para Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Essas vãs filosofias, ou seja, filosofias que não agregam em nada em nossas vidas, estavam aqui na igreja, invadindo a igreja dos Colossenses. Havia essas vãs filosofias, vãs que significa que é algo que não tem valor, é algo vão, né? Algo que passa rápido, mas também algo que não tem peso. Filosofias que não têm peso estavam invadindo a igreja dos Colossenses. Essas vãs filosofias acreditam que nós devemos resolver os problemas do mundo. A igreja está aqui no mundo para resolver as desigualdades, as injustiças do mundo. Mas, amados, se nós crermos nisso, nós vamos apenas ficar pensando em nós mesmos. Nós sempre vamos ficar pensando em nós mesmos, e por isso que as igrejas, principalmente as neopentecostais, elas fazem tanto sucesso, porque elas tentam resolver os problemas das pessoas. Vem aqui, dependendo de quanto você ofertar, né? Aí já é barganha, mas dependendo do quanto você ofertar, né? Se você vir na minha igreja, você vai receber aquilo, ou seja, sempre olhando para mim mesmo. Paulo, ele diz assim, isso parece algo assim santo, parece algo, né, porque isso, né, parece algo santo, mas não se deixe enganar por essas coisas. São vãs filosofias, essas coisas não têm peso, não têm sentido algum. Então não há sentido em olhar para nós mesmos. Para o contexto dos Colossenses, Paulo está dizendo, não faz sentido vocês tentarem alcançar graus de espiritualidade maiores para se salvarem. Mas vocês precisam olhar para Cristo, como pois vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, andem nele. No versículo 6, andem nele, andem em Cristo, arraigados no versículo 7, ou seja, fundados, edificados nele. Aprofundem nele suas raízes. Paulo, ele usa vários tipos de linguagem, né? Aqui ele está usando uma árvore, ela precisa se agarrar em algo. Paulo está dizendo, se nós cristãos somos uma árvore, nós precisamos nos agarrar em Cristo, senão Cristo já usou essa de forma semelhante quando ele falou daquela parábola da casa, né? Da casa que foi construída na areia e sobre a rocha. A casa que estava sobre a areia, veio a tempestade e foi derrubada, a casa que estava sobre a rocha, ela ficou firme, inabalável. Paulo diz, sobre ele vocês precisam edificar a sua vida, vocês precisam construir a vida de vocês, se baseando em Cristo. Cristo é a pessoa mais importante, tudo depende de Cristo, nós devemos olhar para Cristo. É sempre essa visão de si mesmo e o olhar para o mundo que o Evangelho sempre ataca. O Evangelho, tanto em Gálatas nós vimos isso. Em Gálatas, quando nós meditamos a heresia, qual que era a mentira lá em Gálatas? Em Gálatas, as pessoas tentando se salvar pelas obras. Qual era o remédio? Olhem para Jesus Cristo. Aqui em Colossenses, qual é o remédio? Olhem para Jesus Cristo, aprendam dele. Em Coríntios, capítulo de número 11, Paulo ensinando a igreja de Corinto a cearem, eles tinham um baita de um problema, eles dizem, olhem para Jesus Cristo, aprendam dele, olhem para Jesus. Então, nós ficamos olhando para nós mesmos, tentando achar prazer neste mundo, tentamos achar prazer em tantas coisas, nas pessoas, em tantas coisas. Nós nos perdemos nas drogas, o ser humano se perde em tantas coisas, mas por que nós nos perdemos nisso? Porque, óbvio, nós temos um vazio que só Deus pode ocupar, somente Cristo pode preencher isso. Então nós sempre, longe de Cristo, nós vamos sempre tentar buscar prazer, salvação,
esperança, sempre vamos buscar essas coisas longe de Cristo. Como seres humanos longe de Cristo, se Deus não intervir, nós sempre vamos buscar prazer nas coisas deste mundo, não queremos saber de Deus. Então, esse é o problema das vãs filosofias que Paulo aqui fala. Elas sempre fogem de Cristo. Qual que era o problema dos Gálatas? Que nós meditamos. Eles queriam, você pode até ser, mas sempre tentando fugir de Cristo. Sempre tentando fugir daquilo que Cristo fez na cruz. Sempre tentando achar um meio termo, mas será que é só pela fé que nós somos salvos mesmo? Será que Cristo é mesmo tudo isso, Sempre essas coisas. Isso são as vãs filosofias. Se alguém vier e dizer, olha, você precisa dar isso, você precisa fazer isso para ser salvo, se você não está agindo dessa forma, talvez você não seja salvo, você tem que ver, Não, amados, se você tem fé em Jesus Cristo, crê que o Senhor Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados, pagando o que os seus pecados mereciam, então a Bíblia diz, de forma certeira, que você está salvo, pela fé em Jesus Cristo. Isso já foi batido em tantas vezes, Gálatas, nós temos o sermão completo lá no YouTube, não é? E Cristo, olhar para Cristo, conhecer Cristo. Então, hoje à tarde nós estávamos meditando, então minha esposa falou, mas o que é olhar para Cristo? Isso é muito vago. O que é olhar para Cristo? Ora, amados, o que é ser completo em Cristo? Vamos melhorar essa pergunta. O que é ser completo em Cristo? O que é ser completo em Jesus Cristo? Como nós podemos ser completos em Jesus Cristo? E é bem verdade que nós vivemos numa carência muito grande. Nós nunca estávamos, a nossa geração é a geração que está mais rodeada de entretenimento. Nós podemos procurar prazeres neste mundo, como nós temos muitos prazeres hoje, como nós nunca tivemos em toda a história da humanidade. Mas nós também nunca andamos tão solitários. Não é verdade, amados? Nós temos prazeres hoje que nos podem fazer sorrir, nós temos vários tipos de entretenimento hoje, mas nós, como seres humanos, nós nunca estávamos tão tristes a ver que a doença do século, a doença dessa era é a depressão e o grande problema do suicídio, porque as pessoas já não encontram mais sentido na vida. Então Paulo aqui ele está dizendo, olha, se isso está acontecendo, a grande verdade é que Cristo ainda não é suficiente para você. Se você vive com esses pensamentos, mas qual é o sentido da vida? Eu não sinto alegria, eu não tenho prazer. Então Paulo diz, olha, provavelmente, com certeza, Cristo ainda não é tudo para você. Cristo pode ser importante para você, mas Ele não é tudo. Então, como? Então a grande pergunta é, mas eu preciso de uma receita, eu preciso de algo. Como eu posso ser completo em Cristo? Por que Cristo deve ser tudo para mim? Ora, em primeiro lugar, Colossenses 2:11 diz assim, Colossenses 2:11, vamos ler aqui. Em primeiro lugar, em Cristo, olha que mensagem maravilhosa, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, mas sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Versículo 12, no batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Aqui está o primeiro fato, e esse é o mais importante. Cristo é tudo em relação à nossa salvação. Cristo é tudo para nós, porque Ele é o único que tem poder para nos salvar. No versículo 11, Paulo ele usa a questão da circuncisão.
que, como nós já sabemos, que em Gálatas havia a questão da circuncisão. Alguns judeus estavam dizendo, você pode crer em Cristo, mas você tem que se circuncidar para pertencer ao povo de Deus. Paulo aqui, mais uma vez, ele rebate e diz, não é uma operação física, não é cortar um pedaço de pele, mas Paulo diz assim, Deus fez uma operação, Deus fez uma cirurgia espiritual em vocês. Deus fez uma cirurgia espiritual, e o que ele removeu? Ele removeu a velha natureza de vocês. Isso é a salvação, é disso que nós precisamos nos livrar, dessa velha natureza que está cheia de amores pelas coisas daqui, pelas coisas que perecem, pelas coisas que vão embora um dia. Então nós sabemos que somente em Cristo, o nosso substituto perfeito, nós temos salvação. Somente quando olhamos para Jesus Cristo e dizemos, confessamos com a nossa boca, dizemos, Cristo é o único que pode me salvar. Eu creio em Jesus Cristo, que Ele morreu numa cruz e levou sobre si a culpa dos meus pecados. É quando eu confesso e com certeza no meu coração, então a Bíblia diz, se eu crer nisso, nessa salvação, então eu estou salvo. É isso que Paulo diz, no versículo 12. No batismo, ou seja, no dia em que vocês foram batizados, vocês foram mortos, vocês foram sepultados com Cristo, e com eles vocês também ressuscitaram para uma nova vida. Para uma nova vida por meio da fé no poder de Deus. Os colossenses, eles além do gnosticismo, eles também acreditavam na questão da circuncisão, mas Paulo lembra, Cristo faz uma operação espiritual, tirando o pecado de vocês. Tirando o pecado de vocês. Então, o único jeito de nós sermos livres do pecado é quando nós olhamos para Jesus Cristo. E olhando para Jesus Cristo com fé no poder dele, nós reconhecemos, Cristo, Tu és o único que tem poder para me livrar, me deixar limpo. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 6, Efésios 1, 6, diz assim, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Mais um. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é o cumprimento de seu bom propósito. Paulo ele relembra aos Efésios também, Cristo, nós éramos sujos. Nós estávamos sujos. No versículo 20, Paulo diz, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Paulo ele lembra que nós estávamos mortos em nossos pecados. No versículo 13, aliás, ele diz, versículo 13, Colossenses 2:13, ele diz, e quando vocês estavam mortos nos pecados, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Então, em primeiro lugar, Cristo é tudo no tocante a questão da nossa salvação. Cristo é o único modo de nós nos salvarmos de nossos pecados. Cristo é o único jeito de nós nos salvarmos. Em segundo lugar, nós fomos feitos agradáveis a Deus. Nós fomos feitos agradáveis para que nós podemos chegar diante de Deus. É só através de Jesus Cristo. Deus, Ele odeia o mal. Nos Salmos, o salmista diz assim, que Deus odeia o mal e aquele que comete o mal.
Deus, ele não tem contato com a impureza. Como que Deus pode ter contato comigo? Como que Deus pode? É só se eu for limpo. É só se eu for limpinho. Mas Paulo lembra assim, vocês estavam mortos nos pecados, vocês estavam sujos, em outras palavras. Vocês estavam sujos, vocês não estavam de forma agradável, vocês não conseguiam chegar de forma agradável diante de Deus. Quem pode fazer essa limpeza em nosso lugar? Nós estávamos mortos, sujos por causa do pecado. Mas em Cristo nós tivemos nossa culpa removida. No versículo 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, Ele cancelou o registro de acusações contra nós. Olha que maravilha! Nós sabemos que Deus, Ele é um juiz justo, e esse juiz justo, Ele não se esquece dos nossos pecados. Mas Paulo ele diz, mediante a fé em Jesus Cristo e o arrependimento, o registro dos nossos pecados foi pregado. Todas as acusações contra nós foram pregados na cruz, e assim nós fomos tornados inculpáveis diante de Deus. Nós fomos feitos agradáveis, nós somos agora agradáveis, nós podemos nos achegar a Deus com limpeza, nós estamos limpos diante de Deus agora, em Jesus Cristo. É preciso lembrar, somente em Jesus Cristo toda a nossa culpa é removida. O registro dos nossos pecados foi cravado na cruz. E Malaquias lembra assim, e Deus, Ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Os nossos pecados foram cravados por Jesus Cristo lá naquela cruz, e por causa de Jesus Cristo, nós podemos ter livre acesso a Deus. Romanos ainda lembra que nós temos assistência de Deus, mas só por causa de Cristo. As nossas orações só podem ser atendidas por Deus porque Cristo intercede ao nosso favor. Em nosso favor, Romanos diz isso, que Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós, por mim e por você. Nós só podemos ter nossa oração atendida se Cristo interceder por mim. Em quarto lugar, nós relembramos que Cristo é o que proporciona a paz entre mim e Deus. Eu posso me achegar diante do trono de Deus agora, e eu posso ter plena certeza de que Deus não está mais irado com os meus pecados, porque Cristo é esse elo de ligação. Como o pastor Jonas mencionou no começo, Cristo é quem estendeu a mão para mim e Deus. Cristo é essa ligação. Nós só temos paz com Deus, livre de nossos pecados. A ira de Deus já não está mais sobre nossas vidas, porque Cristo é que nos salvou. Em quinto lugar, Cristo é a nossa recompensa. E aí, amados, será que nós não estamos esperando muito deste mundo? Será que nós não esperamos demais das pessoas, do governo, da economia? Nós diariamente nós ficamos e, poxa, como é que vai ficar a minha vida? Será que eu vou conseguir? Meu Deus, será que eu vou? Mas a Bíblia diz, olhe para Cristo, Cristo é sua recompensa, é uma recompensa duradoura. Por quê? Porque nós sabemos, pela promessa da Bíblia, que para lá onde Cristo foi, nós também iremos. Nós devemos relembrar que aonde Cristo está agora, nos céus, nós também iremos. Essa é a nossa recompensa. Então Cristo é tudo, e o mundo é nada. O mundo é nada. Essa é a mensagem inteira de Colossenses. Cristo, somente Cristo deve ser tudo em minha vida. Cristo não é importante, Cristo é tudo. Todas as coisas que eu fizer são para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja mais conhecido. O grande
rei Salomão, o grande rei Salomão, ele tinha de tudo o que o homem moderno iria querer ter, não é? O homem mundano iria querer ter. Ele tinha dinheiro, tinha ouro, tinha bens, ele conquistou reinos, teve muitas mulheres, e no final da sua trajetória, ele diz assim: quer saber? Eu experimentei tudo do bom e do melhor dessa vida, mas no final eu percebi, sem Deus, tudo é vaidade, tudo não passa de vaidade. E no final ele relembra, ele vê que correr atrás das coisas do mundo é correr atrás do vento, é correr atrás do nada. Ele fala isso em Provérbios, é correr atrás do vento. Cristo, então, é a nossa riqueza. A esposa de um grande rei, uma vez, perguntaram para ela assim: qual é a sua maior riqueza que você tem? Então aquela esposa, ela falou assim: a minha maior riqueza não é, a minha maior riqueza é meu esposo. A minha maior riqueza é o meu esposo. Então, por que nós como cristãos, por que nós não olhamos para Cristo? A Bíblia diz, né, que a igreja, nós somos esposos de Jesus Cristo, né? A Bíblia é maravilhosa porque ela usa essas imagens sempre, né? Então nós somos cordeiros de um rebanho, nós somos a esposa de Jesus Cristo, o qual Ele comprou e através do casamento, né? Enfim, por que nós não olhamos para Jesus Cristo e dizemos: as riquezas deste mundo, sim, nós podemos ter, mas Cristo é tudo, Cristo é a única coisa que eu tenho de riqueza. Cristo é o bem mais precioso, Ele é tudo. Se nós não temos nada neste mundo, mas tivermos Cristo, então nós temos tudo. Amados, imagine que o apóstolo Paulo vivesse nas mesmas condições hoje, e ninguém saberia que é o apóstolo Paulo. As pessoas, elas não iriam notar o evangelho de Paulo. Paulo, por vezes, ele dizia assim: eu estou quase nu. Quer dizer, ele estava falando assim: as minhas roupas não são roupas dignas de um grande rei, eu estou maltrapilho, muitas vezes passo fome, levo pedradas, levo chicoteadas, eu vivo, o mundo diria hoje assim: esse Paulo não é cristão não, porque viver de uma forma tão degradante, né? Mas Paulo, ele dizia: Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para nós. E essa deve ser a pergunta: por que Paulo tinha tão apreço pela glória? É porque um dia ele viu a glória. Porque Paulo tinha como a única riqueza de sua vida era Cristo. Quando que isso mudou na vida de Paulo? É quando ele viu a glória de Deus. Foi no dia em que ele estava viajando para Damasco para prender cristãos, quando Cristo, em uma luz que Paulo ele descreve assim, que era mais forte que a luz do sol, iluminou e cegou Paulo, né? Chegou a cegar Paulo, e desde aquele dia Paulo, ele diz assim: a minha vida, eu tenho uma única riqueza só, que é Cristo Jesus. Então, meus amados, como que nós vamos viver? Será que a nossa única esperança é Cristo? Será que nós acordamos cada manhã e dizemos: não importa o que acontecer hoje, não importa, mas o meu prazer é Cristo Jesus. Eu posso perder tudo, eu posso perder parentes, eu posso perder o meu emprego, eu posso perder o dinheiro deste mundo, mas se eu tiver Cristo, né, se eu perder Cristo, então eu perderei tudo. Nós dizemos sim, leve todas as coisas que eu tenho de bem, mas Cristo não pode ser arrancado de mim. Cristo, só deixe Cristo, né? Cristo é a única coisa que importa nas nossas vidas. Cristo é o bem mais precioso. Cristo é a nossa riqueza. Ele é tudo para nós. Amados, eu falei de 5 pontos em que Cristo é importante para nós, na nossa salvação. Ele nos torna limpos, Ele tira o nosso pecado, Ele nos faz viver uma vida de santidade.
Ele é Ele que promove a paz entre nós e Deus. Então Cristo é tudo para nós. Então saia daqui neste lugar e viva essa semana olhando, aprendendo, vendo quem é Cristo, aprendendo de Cristo. Por isso que nós sempre falamos, este lugar, este momento aqui é importantíssimo, porque aqui nós aprendemos sobre quem é Cristo. Durante a semana nós vamos ser tentados a passar por cima das pessoas para ganhar mais dinheiro, porque muitas vezes o nosso prazer é os prazeres deste mundo, é ganhar mais dinheiro, é os prazeres deste mundo, corremos atrás de tantos prazeres. Mas Salomão diria para nós, no final da vida você vai descobrir que tudo isso é vaidade, que tudo isso que não te leva a nada. Mas olhe para Cristo. Cristo é tudo. Cristo é a sua salvação. Cristo é quem te traz uma nova vida. Cristo é quem fez essa cirurgia espiritual em você, tirando. Então olhe para Cristo, aprenda mais dele, veja quem ele é, conheça Cristo Jesus. Ele é tudo, ele é tudo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos nos pôr de pé.